Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. É com uma alegria muito grande que estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna, que acontece sempre às quintas-feiras, às 18 horas, e é com uma satisfação imensa que nós estamos iniciando o de hoje. Como fazemos? Iniciamos com uma leitura de harmonização que nós temos extraído do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel e psicografia do nosso Chico Xavier. É a mensagem de número 120, intitulada Nos Domínios do Bem. Emmanuel, ele tira um versículo de uma passagem do Novo Testamento e comenta sobre esse versículo. E nessa mensagem ele fala sobre o versículo 14, o versículo 14 da carta de Paulo a Filemon. E ele diz assim: mais nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. E o Emmanuel comenta: é das leis envolvidas, evolutivas, que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas do berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão, por atestado de natureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio por filho do Criador que atingiu a maioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem amplamente
ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Fílemon, disse Paulo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco. Aqui e ali propõe-nos, de maneira direta ou indireta, ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Fantástico, não é? Fantástico, Emmanuel é uma maravilha. Ele extrai sempre dos ensinamentos do Novo Testamento lições grandiosas para nós, trazendo para a nossa aplicação, trazendo como luz para a utilização no nosso dia a dia. E essa daqui em especial é magnífica. Ele lembra como nós surgimos, não é? Que nós iniciamos ainda numa condição primária de habitar reinos inferiores, quando não éramos espíritos ainda, mas um princípio inteligente, e que, por força da lei, passou por processos de transformação até se tornar hábil a fazer uso da razão e, por consequência, do livre-arbítrio. E o Criador, então, nos dota de livre-arbítrio para que, ao nosso modo, a gente percorra esse caminho que nos conduzirá à plenitude, ao amor, que nos conduzirá a Deus. E, apesar de toda a nossa liberdade, condições são estabelecidas para que não fiquemos eternamente à deriva, sem nos ajustar a um rumo que efetivamente possa nos conduzir a essa fatalidade em nossas vidas, que é a iluminação interior. Então, Emmanuel nos lembra da responsabilidade que nós devemos ter, dado o nível evolutivo, que ainda que seja os primeiros degraus dessa evolução, mas já representa o início dessa caminhada. Então, a nossa responsabilidade, diante dos conhecimentos dessa vontade do Pai a nosso respeito, aumenta e nos transmite um compromisso maior na busca do esclarecimento que nos possa viver com mais intensidade e acerto a vontade do Criador a nosso respeito. Então, é fantástico. Nosso boa noite para você, querido ouvinte. O nosso boa noite para o Márcio Eduardo, que está aqui na retaguarda, nos dando todo o apoio. E hoje, como vocês lembram, a primeira quinta-feira do mês, nós tirávamos para conversarmos com o nosso querido amigo, dileto companheiro, Wallace de Bauman, sobre as leis morais tão bem traçadas, tão bem explicitadas no Livro dos Espíritos. Mas a gente conversando e chegamos a um consenso em fazer algo diferente a partir de hoje. Nós tivemos a chegada
magistral do nosso querido amigo Reinaldo Sarmento, companheiro espírita lá do William Crookes, que se integrou aqui à rádio também. Então surgiu a ideia de nós ampliarmos essa participação, ao invés de só com o Wallace, a gente estender também ao Reinaldo. E também, ao invés de ficarmos cingidos às leis morais, a gente abordar temas menos específicos, mas também não menos importantes da doutrina espírita. Então, nós vamos sempre trazer aqui temas que serão sempre empolgantes, de muita valia para o nosso esclarecimento, né? e de amplitude e tal, que com certeza muito irá ampliar a nossa cultura espírita e contribuir para o nosso crescimento mútuo, não é? Nós todos aqui somos igualmente alunos, somos aqui igualmente aprendizes do Evangelho e da doutrina, e você, caro amigo ouvinte, também é parte importante nessa formatação, porque a sua participação vai nos trazer luzes também, esclarecimentos, vai nos propiciar mais entusiasmo pelo trabalho, mais ânimo, mais motivação, não é? E de tal sorte que todos nós sairemos daqui mais enriquecidos com esse trabalho, não é? Assim nós esperamos que aconteça. Então, tenho aqui o nosso querido Wallace, vamos tratá-lo de simplesmente Wallace, e o Reinaldo Sarmento, que nós vamos também chamá-lo para facilitar nosso diálogo, de Reinaldo. Apesar do seu ar senhorio, de muita responsabilidade, não é que o Wallace não tenha, não é isso, mas é um jeito acadêmico do nosso querido professor Reinaldo, com todo o respeito. Então, nós combinamos para iniciar conversando um pouco sobre essa figura excepcional, maravilhosa, que é o Allan Kardec. Allan Kardec, para quem não conhece a sua biografia, a importância da participação no Kardec na organização, na estruturação da doutrina espírita, né, na organização, com certeza está perdendo muito. Né, porque o Kardec ele tinha as ideias extremamente arrumadas, um pesquisador, um cientista nato, um estudioso, não é? E um espírito que se preparou, não é? Desde muitas reencarnações com esse propósito tão dignificante e de tanto relevo, não só para nós espíritas, mas para a humanidade inteira. Os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, eles são de suma importância para toda a humanidade, independente do aspecto religião, né? Ele serve para todas as religiões e, por que não, também para aqueles que se dizem agnósticos, que não têm, que não praticam, que não cultivam uma religião específica. Então, é com muita alegria que nós estamos iniciando já essa nova fase,
E a gente questiona, a gente lembra o seguinte, que no Evangelho de João, Jesus faz uma promessa, não é? Como que antecipando a sua partida, quando ele nos diz que ele iria, mas que o Pai enviaria um outro Consolador, que viria relembrar tudo o que ele nos disse e nos trazer coisas que à época não foi possível a Jesus revelar, pela exiguidade do tempo, no meu entendimento, quanto pela nossa incapacidade de compreensão. Né? E então Jesus diz isso, que esse revelador, ele viria relembrar o que Jesus, na sua doutrina, não é na doutrina cristã, mas isso propriamente falando, mas na doutrina de Jesus, né? Jesus já sabia que muita coisa seria esquecida, outras mudadas ao longo de todo esse tempo, outras possivelmente também que teriam um sentido diferente, provocado pelas traduções, né? Pelas questões de linguagem própria à época em que os evangelhos sinóticos foram escritos, não é? Foram compilados. E então Jesus já sabia, já sabendo disso, ele prometeu um Consolador que viria a relembrar tudo isso, restabelecer essa verdade, essa ordem e nos revelar muito mais coisas. E que esse Consolador ele ficaria conosco até a consumação dos séculos, não é? Então, em se tratando de algo que ficaria permanentemente conosco, é claro que não se trataria de alguém especificamente, não é? Esse Consolador tem para nós um significado muito diferente, por não tratar-se de uma pessoa, mas de uma, vamos dizer assim, de uma instituição, poderíamos assim dizer, não humana, mas uma instituição formada por uma pleiade de espíritos superiores que coordenaria todo esse trabalho e nos traria as revelações que nos fosse possível absorvê-las no momento, e esse Consolador, como ele é dinâmico, ele não se restringe ao momento, ele continua, não é, com as suas evoluções, com o seu ampliando, vamos dizer assim, o portfólio de conhecimento e de luz a oferecer a nós, mas que isso precisaria de alguém aqui entre nós encarnados para organizar isso, não é? Conforme o nosso conhecimento, conforme a nossa cultura, a nossa forma de ver e de apresentar as coisas, que às vezes eu fico imaginando como deve ser para um espírito superior trazer essas revelações aqui para nós, né? Porque são a forma de expressão, as ideias, o conhecimento, tudo isso é muito diferente. Então, é preciso que aqui haja quem dê quem arrume, quem apresente de uma forma que seja, digamos assim, coerente ou de mais fácil entendimento para nós que aqui estamos na condição de encarnados. E essa figura tinha que ser alguém excepcional, que vinha desenvolver esse papel, não é? Tinha que ser uma inteligência também superior, dotado de propósitos nobilíssimos e amorosos, não é?
e de um conhecimento vastíssimo. E é sobre essa pessoa que nós vamos começando o nosso programa e mais uma série, provavelmente, de 3, né? Mais 2 programas para a gente esgotar esse tema, porque tem alguns desdobramentos. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa? Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Márcio, que comanda aqui o nosso espetáculo, dando todo o apoio aqui técnico. Boa noite aos companheiros, ao Leones e ao Wallace. E para mim é uma satisfação imensa falar sobre um tema tão fascinante. É muito difícil falarmos inicialmente sobre a figura magistral de Kardec sem primeiro não nos referir ao trabalho da doutrina espírita. O nosso irmão Leones foi extremamente feliz, destacando primeiro a importância dessa doutrina de luz que nos foi enviada na época certa, enviada por espíritos superiores, nos trazendo uma importância não apenas para aqueles que trabalham na seara da doutrina espírita. Acredito nos meus pensamentos que chegará um dia, não tão longe, onde a humanidade por inteiro verá que a doutrina espírita desempenhou um marco profundo, um verdadeiro paradigma na história da humanidade. A doutrina espírita, os ensinamentos que foram revelados, ainda estão na sua fase inicial. Não os ensinamentos que foram deixados, mas o entendimento dos mesmos e o entendimento de tudo que pode ser retirado dos ensinamentos que foram deixados. A humanidade, como eu falei, um dia vai reconhecer a profunda ajuda, a profunda e imensa contribuição que os ensinamentos da doutrina espírita trouxeram para a humanidade como um todo. A doutrina espírita, os ensinamentos que foram deixados, acredito que não podem ser analisados apenas olhando para o que foi deixado do mundo que nós estamos vivendo. É uma simbiose entre o mundo que desconhecíamos e o mundo que nós chamamos de encarnados. Essa simbiose feita muito rápida, feita com muito amor, traz nuances, traz revelações de um mundo diferente, revelações de um mundo que desconhecíamos, revelações profundas que nos levam a refletir imensamente sobre tudo aquilo que nos foi deixado. É um verdadeiro legado. Acredito que temos ainda muito a explorar, principalmente porque nós não temos apenas agora aqueles que têm o domínio do conhecimento humano, mas temos também aqueles que estão no outro lado, que conhecem e têm acesso à verdadeira verdade dos séculos que se passaram, da história de todos aqueles que contribuíram nesse conjunto que chegou a essa revelação da doutrina espírita. Os profetas que vieram de antemão, trazendo todas aquelas predições, depois reclamando o não entendimento na época, como que precisasse de uma ajuda, e Deus manda ajuda, mandando o que nós chamamos a porta, mandando Jesus, que na época trouxe uma contribuição valiosíssima
a qual não estamos acrescentando quase nada, estamos apenas esclarecendo aquilo que não pôde ser entendido naquela época. E aí nós dizemos que a doutrina espírita é a chave que abre essa porta. Mas essa porta, ao se abrir, tem um mundo de conhecimentos dentro dela. E é sobre esse mundo de conhecimento que muitas vezes, sozinho nas minhas reflexões, eu penso como tem ainda coisas a serem descobertas, como tem coisas ainda a serem entendidas com a ajuda desses irmãos espirituais que colaboram conosco nessa jornada. Muito bem, Enaldo. E você, Wallace, como você enxerga, digamos assim, o início da vida de Hippolyte Léon Denisard Rivail? Nós sabemos que o espírito, ao se reencarnar, sobretudo quando ele já tem uma maturidade espiritual maior, essas lembranças de suas conquistas nas experiências anteriores, não é? Através das reencarnações, estão como que de uma forma mais intensamente detectável no indivíduo, não é? Muito embora nem sempre elas estejam tão explícitas, não é? E, no caso, como aquele que veio depois a usar o pseudônimo de Kardec, como foram os seus primeiros passos? Como aconteceu essa sua educação, essa sua formação, que pudesse contribuir mais ainda para o desempenho da sua missão, porque Kardec é um missionário, não é? Boa noite, ouvintes. Boa noite, Leones. Boa noite, o nosso querido Enaldo, Márcio. Eu me sinto muito grato, de antes de mais nada, de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, tendo a oportunidade de trazermos aqui recordações inestimáveis acerca do codificador da doutrina espírita, que possam, assim, viabilizar de alguma forma as nossas reflexões no hoje, no amanhã, a absorver os conhecimentos espíritas. E desde já agradeço o convite, a proposta de nós redirecionarmos esse programa a essa nova formatação, para que nós possamos, assim, obter também, de forma versátil, mais conhecimento. Aliás, um parênteses, nós queremos agradecer a você a sua compreensão, a sua aquiescência, não é? Para que isso pudesse acontecer, um gesto nobre seu. Não precisa agradecer nada, até porque nós sentamos certa feita e fomos os dois assim pensando que saiu esse gesto. Não sabe de onde. Quer falar alguma coisa? Eu queria só acrescentar que eu também sou extremamente agradecido aos companheiros pela confiança depositada. E acredito espero, né, que a espiritualidade nos ajude e aumente cada vez mais a nossa irmandade e que possamos trabalhar na seara dessa doutrina tão bela. Nós estávamos comentando, desculpe, viu, Wallace, enquanto aguardávamos o horário de início, sobre a nossa responsabilidade, não é? Que cada vez se reveste mais de zelo, de carinho, de amor, né, para a gente ir estudando, compreendendo e compartilhando esse saber, né, entre nós aqui, com os nossos irmãos que estão na nossa audiência. E o nosso comprometimento é grande, porque nós temos que ser fiel à doutrina, à sua essência, não é? Ao seu conteúdo, aos seus valores, aos seus princípios. Obrigado, Wallace.
É interessante como as coisas acontecem, né? A gente vinha de uma formatação de estudos aqui na rádio e de repente assim, a gente fala que nada é por acaso, mas surgiu assim essa metamorfose aí para abrilhantar a Rádio Brasil Espírita e a nós todos com essa proposta, e logo começando com o Codificador, que vai estar para sair um filme aí, né? Tem até data aí, em breve está saindo esse filme. Depois haverão divulgações. Então, eu andei até procurando aqui um nome do Pestalozzi por completo, que é Johann Heinrich Pestalozzi. É um nome bem difícil, eu só me lembrava do Heinrich Pestalozzi, mas começa com Johann. E o Pestalozzi tem um fator preponderante na influência primaveril do despertar do nosso querido Denisard Hippolyte Léon Rivel, ou Allan Kardec mais tarde, de seu pseudônimo. Quando questiona as Leones assim, sobre essa apreciação do nascedouro, da questão da intelectualidade do Kardec, como ainda professor, ou antes de ser professor, Hippolyte, ele necessariamente precisava desabrochar em alguma fase da sua vida, como a maneira de todo missionário, porque o missionário ele só vai compreender a sua missão quando ele já está nela, mas, segundo o próprio Emmanuel, os missionários eles não se revelam, eles são descobertos, e o Kardec ele tinha essa tônica de missão, de missionário, esse tom na sua expressão mais simples, desde cedo, quando aos 10 anos, conforme sua biografia, ele fora estudar nesse Instituto Pestalozzi, na Suíça, e lá ele começou a se deparar com todas aquelas oportunidades de despertar seu conhecimento, com todo aquele conteúdo pedagógico que a maneira pestalozziana era desenvolvida e passada aos seus alunos, e mais tarde postulantes a mestres, a preceptores. E ele se encantou com aquilo no tempo que ele morou na Suíça e estudou lá, e começou a se tornar um mestre antes do tempo. Compenetrava-se, segundo a sua biografia, no conhecimento daquelas disciplinas, e de tanto absorver conhecimento, ele começou a ensinar precocemente aos seus colegas que não conseguiam compreender a maneira dele, a maneira assim mais rápida, mais célere como ele. E ele dedicou-se também à botânica, ele era apaixonado por botânica, conforme também sua biografia. Passava horas e horas nas montanhas suíças. Na Suíça não falta montanha, né? E ele passava horas e horas estudando a botânica daquela região magnífica, diga-se de passagem. E já mais tarde, retornando à França, de onde era oriundo, nascido em Lyon, proveniente de onde nascera, de uma comunidade romana que lá vivia, naquela área onde ele nasceu em Lyon, retornou e assim começou a ensinar. E de tanto ensinar, passando-se os anos, aos 22 anos, já tinha 7 obras publicadas em seu nome, escrevera, se tornou escritor. Ele voltou para a França com que idade? Voltou com 20 anos. Então ele passou 10 anos aproximadamente. Eu me recordo dessa fase, mas pode acrescentar o que você viu na biografia. Ele retornou bem jovem, podemos dizer adolescente ainda, isso, aos 17 anos. 17. Conforme eu vi que era aos 20 anos, mas eu acho que foi por conta também de alguma discrepância em questão de idas e vindas dele. Mas sim, a gente permanece nos 17, sim, conforme você tenha visto. Não faz muita fica essa ratificação. Essa retificação. E, mesmo assim, o que me chamou muita atenção desse período do retorno do Kardec é que, em um curto espaço de tempo, ele conseguiu compor obras, ensinar e prestar serviço aos órgãos públicos em várias áreas. E tão jovem, o que me chamou também bastante atenção. Então, para aquela época, isso era notável, e ele começou assim a ser bastante respeitado. E passando os anos, a gente
vai ainda desaguar aqui em mais pinças das suas experiências. Mas para finalizar essa fala, eu deixo bem claro assim uma observação que me foi muito importante sobre essa fase do Kardec, ainda como professor, jovem professor Hippolyte, que ele fora questionado num dado momento da sua vida acadêmica, bem jovem, por um repórter, e isso está grafado em um livro, como também na Revista Espírita, na primeira Revista Espírita. E quando o repórter o questionou: professor, o que é educação para o senhor? O que o senhor pode falar sobre educação? Ele ainda não tinha chegado à fase de despertar para os fenômenos que mais tarde a gente vai aqui lembrar, que redundaram nas suas pesquisas, que se tornou o Espiritismo mais tarde. E quando ele quando ele recebeu o questionamento sobre educação, ele respondeu de forma transcendente, numa visão pluri e, ao meu modo de ver, uma visão espiritual. Ele disse simplesmente assim: educação é a arte de formar o homem, de fazer nele eclodir os germes das suas virtudes e de se sufocar em seus vícios. Então a gente percebe que quando ele coloca a arte nesse sentido, mostra que há sentimento em educar-se, porque a arte provém do sentimento. E quando ele ainda expressa que é a arte de formar o homem, mostra que há uma formação intelecto-moral nesse sentido, porque misturou com sentimento, então não é só intelecto. De formar o homem, de fazer nele eclodir seus germes de virtudes e de se sufocar em seus vícios. Então ele coloca numa pauta, nessa visão simples, de que se você busca se educar, você tem que procurar em si virtudes e vícios. Mas de onde nós trazemos isso? É aí a visão transcendente. Então ele comentou isso com o repórter, e mais tarde isso foi a um livro. O repórter cedeu isso a um livro de contos francês sobre educação. E quando a gente percebe que a gente pouco faz sobre isso em nós, pegar nossos vícios, na verdade pegar nossas virtudes e fazer com que nossos vícios sejam educados por elas. E ele disse isso no alto dos seus 22 anos. Então por aí a gente vê a genialidade desse educador, que discípulo de Pestalozzi tinha que sair alguma coisa de boa, né? Independente que seja ele despertado para esses valores cedo, numa visão cronológica nossa, ou mais tarde, mas que ele deixou esse legado para nós estudarmos sua vida, sua obra e a obra dos Espíritos por ele, que é a doutrina dos Espíritos. Então ele retorna à França, não é? E se instala em Paris, não é? Ele passou por Lyon. Sim. E depois, quando foi a Paris, ele lá permaneceu e Sim. Depois seguiu sua vida toda lá. Desde cedo, o Kardec, como ele narra, ele já se sentia, digamos assim, o Leon Hippolyte Leon, para os ainda não Kardec, não é? Ele já se sentia atraído por algo que, em termos de relações com o divino, que fosse mais justo, mais claro, mais transparente. A sua família vinha de uma religião tradicional, mas aquela religião não lhe preenchia. O catolicismo, não respondia aos seus questionamentos, mesmo ele tão jovem. E ele sentia a necessidade de algo de mais conteúdo, de mais justiça, de mais amor e de mais, digamos assim, e de menos mistérios, não é? De menos dogmas, não é? Questionáveis. E isso estava ali latente no Leon, no Hippolyte Leon, né? E
E isso eu acho que foi um grande sinal da missão que ele já trazia, né? Eu ainda, dentro desse contexto que vocês estão colocando, eu ainda quero destacar a importância que o Pestalozzi teve na vida do Kardec. Quando o Instituto de Yverdon, na época, necessitava de um educador para tomar conta da educação como um todo, selecionou, entre vários educadores na época, Pestalozzi. A seleção de Pestalozzi foi uma seleção muito especial. Ele era, na época, autor de várias obras literárias e era um ser humano maravilhoso. Ele chegou a um ponto, mais na frente, onde ele tomava conta de crianças. Ele dedicou-se muito a isso, que era órfãos de guerra, e isso de uma forma gratuita. E quando Pestalozzi foi para Yverdon, em 1805, ele passou lá 20 anos. O período do Pestalozzi foi de 1805 a 1825. Kardec ingressou em Yverdon em 1815, 10 anos após a chegada de Pestalozzi. E nessa época, era a época áurea do Pestalozzi na instituição. E de uma certa forma, como o nosso querido amigo Wallace disse, primeiro ele chegou lá com 10 anos de idade. Isso que o pai dele mandou naquela época como colégio interno. E Yverdon colocou o castelo de Yverdon para ser o centro onde o Pestalozzi comandava o processo. E Kardec ficou aí aos 10 anos de idade. 5 anos depois, aproximadamente, 4 anos e meio, 5 anos, ele se tornou submestre. Ele ajudava o mestre a fazer as tarefas inerentes àquele desenvolvimento. Mas uma das coisas mais importantes que eu sempre acreditei foi qual foi o legado que ele trouxe do Pestalozzi. E Pestalozzi acreditava que a educação de crianças e jovens, ela devia basear todo o seu desenvolvimento através, primeiro, observar, segundo, experimentar, terceiro, concluir. Essa marca registrada, observar, experimentar e concluir, acompanhou Kardec o resto da sua vida. E esse comportamento, como mais na frente veremos, foi exatamente o legado que ele usou ao fazer e trabalhar, ouvindo os espíritos. Observava longamente, comparando, experimentava uma mesma pergunta para vários espíritos diferentes, e depois concluía. Um trabalho longo, mas baseado naquela formação que ele teve quando ele era ainda jovem. Entretanto, ele, ao sair de Yverdon, aos 19 anos de idade, ele era um estudioso por natureza, como o querido Leônidas colocou. Isso estava dentro dele. Ele tinha, nessa época, conhecimentos de hipnose, sonambulismo, e ele entendia e estudava como se dava o poder curativo através dos fluidos magnéticos. Se você olha cada uma dessas coisas, hipnose, sonambulismo, fluidos magnéticos, tem tudo a ver com a vida que ele encontraria mais na frente. Além disso, ele era destacadamente reconhecido na comunidade francesa. Muito jovem ainda, ele tornou-se diretor da Academia de Paris. E para se tornar diretor da Academia de Paris, era preciso que você fosse reconhecido entre aqueles grandes contribuintes para a sociedade, para a cultura local naquela época, que se destacavam. E ele tornou-se diretor da academia, que era um cargo extremamente importante, e, além disso, ele era membro de diversas entidades
sociedades científicas que existiam em áreas diferentes. Ele realmente era cunhado de atributos muito especiais, que estavam como que latentes dentro de si, esperando despertar um pouco mais na frente. No momento exato. No momento exato. Ele, na época, também tinha mais de 20 livros publicados, antes dele entrar na área, antes dele passar a contribuir na doutrina espírita, inicialmente. Ele tinha 20 livros, mas não eram livros simples, eram livros em áreas diferentes. Escreveu livros em aritmética, livros que eram adotados em álgebra, em geometria, que eram adotados não apenas nas escolas normais, mas também nos institutos universitários. Até para a agricultura, me permite dizer, ele tinha um livro voltado para a agricultura. Agricultura. Ele era, assim, de uma certa forma, muito polivalente. Além disso, era um excelente orador, era reconhecido. Camille Flammarion disse que nunca encontrou um ser com tamanho bom senso. Ele era o bom senso em pessoa. Inclusive, abrindo aqui só um parênteses rápido, no enterro de Kardec, no cemitério Père-Lachaise, quem foi escolhido para fazer o discurso foi Camille Flammarion, que, quando Kardec conheceu, era um jovem astrônomo que estava surgindo. Mas, na verdade, no discurso do Camille Flammarion está escrito isso aí: Kardec, ele nunca viu um ser com tamanho bom senso. E não apenas isso, ele era professor há mais de 15, 20 anos, ele trabalhava, e ele tinha uma obsessão, está na biografia dele, que em tudo que ele fazia, e nas palestras que ele dava, nas escolas que ele ministrava, ele tentava ser o mais claro e didático possível. Ele perseguia esse alvo. E se nós notarmos, as obras de Kardec são de uma clareza infinita. Tem uma clareza perfeita. E também, não só a clareza, mas ele era sucinto. Não usava palavras que não precisava. Olhando a obra, é como que cada palavra tivesse ali no lugar certo, na hora certa, e porque precisa dela. Ele era realmente fabuloso durante toda a vida iniciante dele e durante a vida dele antes de conhecer e entrar na doutrina espírita. Foi casado com Amélie Gabrielle Boudet, ao qual teve um casamento, era casado já há 23 anos com ela, nunca teve filhos, mas era um casamento extremamente fabuloso, porque ambos ministravam, ambos trabalhavam conjuntamente. Ele conheceu ela na academia, né, de ciências. Ele tinha 27 anos quando a conheceu, quando casou. Um outro, para fechar o parênteses do Pestalozzi, uma outra característica de Pestalozzi, tem, além dessas maravilhosas mencionadas por vocês, é que ele transmitia aos seus discípulos, aos seus alunos, estimulava neles uma relação de respeito, de amizade, de amorosa, né? E isso teve, com certeza, aliada à formação que Kardec, a influência que Kardec recebeu no seio da família, né, veio reforçar aquilo, né, veio tornar aquilo mais forte, mais agudo. De sorte que a gente vê em toda a época, em toda a obra de Kardec, esse viés, né, da amorosidade, do respeito, da valorização do indivíduo, né, do estímulo à dignidade de cada um. É uma marca importante.
Leônidas, eu queria lembrar fazer uma consideração aqui, um parêntese dentro do que o senhor Reinaldo falou, a respeito do caráter experimental de Allan Kardec. Isso me chama também muita atenção, porque as disciplinas, como você falou em Pestalozzi aí, as disciplinas estudadas lá em Verdun, no Instituto Pestalozzi, a grande maioria tinha caráter experimental. Era aritmética experimental, era filosofia experimental, a álgebra, e por aí vai, várias disciplinas, astrologia, estudava até astronomia, estudava até astronomia, mas também astronomia, mas em caráter experimental, porque eles dissecavam a disciplina. Dissecavam de tal forma que praticamente você saía um doutor daquele assunto, daquele estudo que você faria em tantos anos ali. E o Kardec, o que é mais interessante de tudo isso é que ele conseguiu isso em pouco tempo. Ele tinha um poder de absorver o conteúdo, tamanho, e o que é melhor, ele era completo nesse sentido, porque ele também tinha um poder de passar esse conteúdo, pormenorizando o mesmo, de tal forma que todos tinham condições de aprender. Então, a gente não podia ter um missionário melhor do que esse para nos passar as informações dos espíritos mais tarde, né? Como a gente tem hoje acesso. Verdade. E assim caminhou Hipólito Leon até os seus quantos anos? Okay. A doutrina surgiu em 1857. Ele tinha 52 anos, mais ou menos. Até uns 50 anos, porque... porque 53 ia fazer. Porque, na verdade, o seu contato com esse mundo dos espíritos, de uma forma mais ostensiva, não ocorreu no ano do lançamento do livro, foi uns 2 anos antes, né? Que seria bom até a gente relembrar aqui, assim, muito sucintamente, dessa história, não é? De como surgiu nesse período olha, a gente tem assunto aqui para uns 4 ou 5 programas, viu? Eu acho que o Kardec, antes de ser Kardec, lógico, como todos nós aqui, fomos convidados de alguma maneira. E ele foi convidado por um amigo dele, se não me falha a memória, um Fortier, um amigo que ele tinha. Aí conheci umas sessões que existiam na casa eu até anotei o nome, bem difícil o nome dessa senhora, Pleine Maison. E lá ele se deparou com os primeiros fenômenos que suscitariam mais tarde suas pesquisas, né? Exato. Mas de início ele foi convidado por um outro amigo, o senhor Carlotti, não é? Que falou sobre as mesas, que esse fenômeno eram muito conhecidos à época, isso. Muito conhecidos, bem entendido, estava surgindo, mas era uma espécie de modismo na Europa, né? Particularmente em Paris. Ele tomou conhecimento, mas não foi. Ele cara, achou, né? Que ele já era um estudioso do magnetismo. Isso. E ele achou que nós poderíamos provocar aqueles movimentos, não é? E lá em Pestalozzi ele já estudava magnetismo, bem lembrado. Só depois, um ano mais ou menos, é quando esse amigo dele, o senhor Fortier, volta a falar com ele sobre o fenômeno das mesas girantes, ou falantes, ou dançantes. E ele foi mais além um pouquinho do que o senhor Carlotti. O senhor Fortier disse para Kardec que as mesas respondiam, davam respostas. E foi quando ele fez aquela reflexão que possibilitou, não é, a aproximação dele para estudar o fenômeno. Ele disse assim: bem, já a mesa não tem nervos, não tem cérebro, não pensa, não raciocina. Se ela age com inteligência, é porque há por trás disso um ser inteligente, né? E houve uma certa resistência dele
até para participar dessa primeira reunião, a convite, devido ao fato de que, na época, ele também tinha conhecimento dos estudos daquele médico alemão, Mesmer. E o Mesmer especulava sobre as possíveis influências de fluidos magnéticos e tinha uma longa história baseada nisso aí, algumas conclusões que o Mesmer tirava. E como Kardec tinha conhecimento disso, ele acreditava que de uma certa forma, quer dizer, fluidos magnéticos poderiam exercer determinadas ações que eram desconhecidas. Objetos Que eram desconhecidas na época. E também, na época, ele tinha conhecimento de hipnose, de transes hipnóticos, e tinha conhecimento também dos passes magnéticos influenciados por forças ocultas. Que isso é uma coisa até que era desenvolvido no passado, onde havia até curas que aconteciam baseado em passes magnéticos. Entretanto, quando ele, em 1855, é convidado para a primeira reunião, havia uma médium lá em Paris, cujo nome era Desplaines Maison. E na idade, Kardec estava na idade de 51 anos, por aí, e ele vai a essa primeira reunião. E ele testemunha fenômenos que realmente, a princípio, causavam espantos. Mesas se erguiam do chão, se moviam em todas as direções, flutuavam no ar e chegavam até a seguir ordens dos participantes. A primeira reação dele, até como possuidor de um caráter observador, que precisava de fazer experimentações, era de que a explicação mais provável para tantos prodígios podia estar ligados com fraudes pura e simples. Então, essa foi, digamos assim, a primeira reação, a primeira maneira de pensar que veio na sua mente, fruto de um observador cuidadoso, de um observador que tinha aprendido que precisava experimentar várias vezes para poder concluir. E então, mas ele achava o seguinte, que essa médium não estava envolvendo dinheiro, porque vários outros nas reuniões envolvia recursos financeiros. E ela não. E então ele resolveu, ele estava disposto a dar um crédito de confiança. E então, ele, apesar de dar esse crédito de confiança, ele foi bastante cuidadoso na reunião. Ele fez questão, apesar daquele misto de curiosidade que ele estava, imagine você indo para uma primeira reunião, onde você sabe de antemão que mesas poderiam se comportar dessa maneira. Então, era natural que ele tivesse não apenas com curiosidade, mas também com desconfiança, devido ao seu cuidado com as coisas. Mas ele, então, antes da reunião começar, ele resolveu inspecionar tudo. E realmente nada encontrou. E então a reunião tem início e realmente, quando nós olhamos a biografia de Kardec, nós verificamos que ele, ao sair da reunião, ele chega em casa e ele registra o que na mente dele era o resumo do que tinha ocorrido ali. E dentro do aspecto conciso que ele era, ele escreve o seguinte: as mesas giravam, saltavam e corriam em tais condições que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Então, isso era um testemunho muito interessante, mas um testemunho inicial, um testemunho que deveria ter por trás cuidados. Mas, logo em seguida, algum irmão quer colocar alguma coisa até aí? Não. Mas, até esse ponto, já era um pouco conhecido esses fenômenos.
Porque nos Estados Unidos, 10 anos antes, as irmãs Fox tinham apresentado esse fenômeno. E esse fenômeno era um fenômeno mais ou menos, depois de apresentado e introduzido pelas irmãs Fox, se tornou, ao chegar na Europa, especificamente em Paris, se tornou um pouco assim, mesmo por causa da curiosidade, atraiu pessoas que possivelmente poderiam usar aquilo ali como fraude. Daí o cuidado que se fazia necessário. Mas, numa outra reunião que ele foi, uma coisa diferente aconteceu. Porque, pela primeira vez, mesmo ainda no caso das mesas, o que mais chamou a atenção de Kardec era que havia uma causa inteligente por trás daquilo ali. Porque os cuidados foram tomados. Se não há uma fraude, até como eles acreditavam que podia ser fluidos magnéticos nas mãos e que as mãos podiam exercer fluidos magnéticos sobre a mesa e fazer a mesa se comportar, até talco passava nos dedos daqueles que colocavam as mãos, mas nada adiantou. As mesas giravam, saltavam, e as mesas respondiam questões com pancada, aquela coisa toda. Mas quando elas começam a dar respostas, mesmo de uma forma muito primária, mas respostas com inteligência, aí despertou uma luz verde dentro de um pesquisador emérito que disse: não, tem alguma coisa por trás. Porque se a mesa está fazendo um ato inteligente, por trás de um ato inteligente, que é o efeito, tem que haver uma causa inteligente. E então isso desperta ele, não é? E logo em seguida, quando ele vai para uma outra reunião, aí ele fica mais surpreso ainda, porque pela primeira vez, não eram as mesas que giravam, havia ensaios mediúnicos onde se fazia escritas numa ardósia, que era quase um quadro negro rudimentar. Aí colocar aí para os irmãos continuarem. Você quer acrescentar? Eu acho que nesse contexto, eu acho que está muito bem explicado essa parte, o senhor Arnaldo, essa parte do fenômeno das expressões espirituais nos questionamentos, redundando dali do fato ser inteligente a por trás um intelecto, fez com que, naturalmente, como lembrou bem o nosso colega, Allan Kardec se interessasse em pesquisar, porque até então ele estava apenas como observador. Cético como ele era, ele só iria quando ele sentisse realmente a segurança de fazer a pesquisa em cima daquilo tudo. E passado o tempo, ele voltando, já confiante, segundo a sua biografia, dentro já do estudo espírita, que fala sobre sua obra, ele voltando a essas reuniões, ele começou a comandá-las. E ele comandando-as, ele começou ali a compilar as primeiras pinças do que se tornaria mais tarde o Livro dos Espíritos. Mas, para isso, ele criou um grupo de amigos na França que pudessem, em vários locais, mandarem para ele correspondências dos acontecimentos também espirituais, que mais tarde redundariam em conhecimento espiritista, para que ele pudesse comparar. E as comparações, por seu ceticismo, fariam forçosamente com que ele tivesse cada dia mais crença de que aquilo era fidedigno. Você vê que ele foi muito além, ele não confiou nem só no seu trabalho ali, mas como aquilo que se apresentava em vários pontos, não só da França como da Europa, ele começou a se corresponder com os outros e comparar também, ele como se fosse ali a mente pensante dos encarnados, elaborando questionamentos, os mesmos questionamentos em vários pontos, para ver se as respostas seriam as mesmas, e ele começou ali a ter sua crença confirmada que existiam espíritos realmente se comunicando com todos eles. Hoje eu mesmo não teria essa condição não de fazer isso. E ficou também registrado uma frase sua, um raciocínio seu,
um princípio no seu trabalho, não é? Quando ele disse que é melhor rejeitar 9 perguntas, 9 verdades, a aceitar uma mentira. É isso. Então, isso foi um norte assim, muito, muito vivo, muito lúcido e muito acertado de Kardec, o compromisso com a verdade. Ele tinha como um cidadão estudioso, como um pesquisador, como um cientista, digamos assim, ele tinha as suas hipóteses para as mais diversas situações e tal, mas ele não partia delas como verdade, né? Ele se abstraía daquilo e procurava chegar às verdades dos fatos que poderiam ou não atender ao que ele imaginava. Ele era de uma grandeza muito grande, né? De uma isenção em relação ao trabalho, né? Não seguia... Muito simples. Não tinha tendências, ele não queria chegar a resultados pré-estabelecidos. Ele queria descobrir o que de fato acontecia. E ele dedicou, permite também dizer, boa parte dos seus recursos financeiros, porque ele adquiriu uma pequena fortuna com todas aquelas obras que ele e as prestações de serviço que ele tinha lá na França. Segundo essa biografia, ele dedicou a esse trabalho. Os seus recursos eram todos destinados. É como diz um filósofo espírita, anônimo. O espírita, ele não ganha dinheiro, agora ele gasta dinheiro com o espiritismo. Então, Kardec foi o primeiro a dar esse exemplo, né? A dar esse exemplo. Quando Kardec participou dessas primeiras reuniões, eu me lembro que, lendo sobre isso, em algum momento dizia assim, que ele chegou a ficar atordoado com o que ele viu. Não era para menos. E então, ele se questionava. Os questionamentos foram muitos. Qual seria a causa? Quem estava por trás desses ditados do além? Porque quando começou as escritas a serem feitas na Ardósia, quem estava ditando essas escritas? Isso na mente de um espírito como Kardec, questionador, cuidadoso ao extremo. Isso, ele vislumbrava a ação de fluidos em movimento, várias hipóteses passou pela cabeça dele. Seriam os fluidos do médium que estavam influindo naqueles fenômenos? Seriam responsáveis pelos movimentos? Se eram os fluidos, como os fluidos atuavam? E então teve um fato ainda, antes das colocações, foi quando ele, em seguida, foi apresentada 2 jovens. Isso, essas 2 jovens, importante. Eu quero chamar a atenção pela importância que teve na vida da história do Kardec. Elas tinham 14 e 16 anos de idade e se chamavam Caroline e Julie Baudin. E elas desempenharam um papel muito importante ao impressionar aqueles que lá estavam, porque pela primeira vez ela foi capaz de escrever as mensagens num papel. Não foi mais na ardósia. Então, era aquela psicografia feita, quer dizer, com um raciocínio inteligente por trás. E nessa mesma sessão existia uma entidade espiritual que se apresentava com mais frequência, que se apresentava com o nome de Zéfiro. Kardec e Zéfiro teve uma interação muito forte, que mais na frente ela fica entendido por quê. Mas nessas escritas se apresentou Frédéric Soulier, dando uma mensagem. Frédéric Soulier era um romancista
tinha vários livros escritos, vários romances, era um dramaturgo, fazia peças para teatro. E o que chamou a atenção de Kardec pela primeira vez foi que a mensagem, após ser dada, foi assinada. E aí ele foi constatar a assinatura que estava lá com a verdadeira assinatura que estava nos arquivos franceses. E aí era totalmente igual. Cada vez mais a verdade invadia aquele ser. A verdade que eu digo da confiabilidade nos fenômenos que estavam sendo apresentados. Um outro fato interessante nessa época é que o nosso querido Vitor Hugo começou a participar. Dramaturgo também. Que era um dramaturgo e era um escritor, né? Começou a participar das sessões. E Vitor Hugo tinha uma opinião firme. Ele dizia: eu não tenho dúvidas. E Vitor Hugo não é conhecido por nós, né, não só pelas obras que ele deixou quando encarnado, né, Os Miseráveis é a mais famosa sobre a Revolução Francesa, Notre Dame de Paris, que depois fizeram o filme Corcunda de Notre Dame, né, que também é uma peça teatral, ele é um dramaturgo. E deixou obras, depois como desencarnado, aquela coleção de livros que ele escreve com a Zilda Gama, que era um excelente médium, né? Almas Crucificadas, Dor Suprema, fabuloso. E numa dessas reuniões aqui, Vitor Hugo estava, ele tinha uma filha que se chamava Leopoldina, e ela e o marido tinham tido um acidente e naufragaram no Rio Sena. E numa dessas reuniões a filha se apresenta. E existe um diálogo entre ele e a filha que é caracterizado pelo fato da filha sempre responder com uma única palavra. Então ele pergunta: quem és? Ela responde: filha. Ele pergunta: em que penso? A filha responde: morta, porque morta. Ele sabia que ela estava morta. Onde estás? Ela responde: luz. O que se deve fazer para ir a ti? Ela responde: amar. Então, respostas altamente precisas. E Vitor Hugo chegava para o Kardec e dizia: cara, não tenho dúvidas, eu estou totalmente convencido. E Vitor Hugo era muito conceituado na época, né? Era uma pessoa extremamente séria. E todos esses fatores foram influenciando imensamente, né, o codificador, que ainda na época não se chamava codificador, a mergulhar, quer dizer, nesse desafio que ele tinha pela frente. Uma questão aqui que a gente pode conversar um pouquinho, que falta pouco tempo aqui para a gente concluir. O nosso querido Wallace tem uma palestra que vai realizar logo às 20 horas, né? E ele precisa sair um pouco mais cedo para atender a essa demanda. Mas ele vai nos brindar ainda com uns 3 minutos com a sua presença. Um aspecto em relação à forma de manifestação da mediunidade, porque lá no Antigo Testamento nós tínhamos essas manifestações que eram trazidas através dos sonhos, das vidências, né, que eram conhecidos, os médiuns de então eram conhecidos pelo nome de profetas, né? E aqueles que não se encaixavam nesse perfil eram chamados de bruxo ou algo semelhante, né? No entanto, com a evolução, com o decorrer do tempo, a forma de manifestação da mediunidade, sobretudo nessa época, na época de Kardec, ela tomou um outro rumo, não é? Porque não havia a escrita direta, a psicofonia, né? Isso foi muito notório. Quem é que
eu não estou com a memória muito boa, mas não sei se é o Conde Doyle que diz assim que houve como que a espiritualidade abriu as portas, né, para que os espíritos se manifestassem de uma forma mais intensa e mais contundente para propiciar exatamente o surgimento da codificação espírita. E é uma coisa dinâmica, não é? A mediunidade, no sentido das suas manifestações, da sua forma, tanto no que se refere na forma quanto na maneira dela se apresentar. Não é? Hoje a gente vê muito nas reuniões mediúnicas, as manifestações elas são menos materiais, como aconteciam na época de Kardec, por volta lá de 1850, e hoje elas são mais intelectuais, né? São mais inteligentes, porque também a gente já se beneficiou com esse lado da manifestação material, né? Então a gente já aprendeu o que tinha de aprender com ela, já nos foram colocadas todas as provas, as contundências da veracidade do fato mediúnico, não é? E como o propósito da doutrina é atingir o nosso intelecto para daí transformar o nosso coração, então o apelo agora não é mais o apelo, digamos assim, mais material, de sensibilizar, de aguçar os sentidos, mas aquele de influenciar o nosso intelecto, a nossa inteligência, mexer com a nossa inteligência, para que daí a gente transporte tudo isso para os nossos sentimentos, né? É uma coisa maravilhosa, como isso vem acontecendo, como isso vem se transformando. Aí a gente fica pensando, e mais adiante um pouco, como será essa mediunidade, não é? De que forma ela irá que outras formas serão utilizadas pelos espíritos para trazerem até nós essas realidades maravilhosas, não é? Não é um bom exercício? É um exercício. Hein, Wallace? Com certeza. Com certeza, um exercício de primeira. E isso é muito importante, porque no início, quando a gente adentra o espiritismo, a gente é muito aguçado pelo lado da curiosidade, não é? Dos fenômenos, isso. Não é? Depois não, isso vai perdendo aquela importância no todo o seu contexto, e a gente vai sendo despertado para a essência, não é? Para a filosofia. É o que aconteceu com Kardec. Exatamente. Como a gente brincou aqui mais cedo, Kardec foi o primeiro a passar por tudo que a gente tem passado. Está passando Só agora. que ele passou por muito mais coisas. E foi um desbravador, né? Foi um bandeirante, né? Principalmente essa palavra que o irmão Leônidas usou, né? A essência. A essência. Quando Kardec se convenceu totalmente, ele disse uma frase que mostra tudo o que estava por trás daquele todo. Ele disse: percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurava em toda a minha vida. Por aí nós vemos a verdadeira essência, o entendimento do que está por trás de tudo isso. Uma coisa é o fenômeno em si, a outra coisa é como ele se processou, a outra coisa é a evolução das mensagens com o passar do tempo em formas diferentes, e a outra coisa é o que está por trás, a essência do que foi colocado para nós. Isso é fabuloso.
Wallace, você fique à vontade, viu? Você tem o seu compromisso. E desde já agradeço aqui a companhia. Espero que no próximo encontro a gente possa dar seguimento aí. Vamos Infelizmente, eu não poderia ficar. Mais ou menos essa cronologia, não é? Isso. De fatos e vamos desdobrando isso. Eu me despeço muito feliz aos ouvintes, aí ao Márcio, ao Cenaldo e a você, Leones. Devido ao compromisso que me aguarda, é um pouco distante, eu tenho que pegar um trânsitozinho. Mas em breve a gente está junto novamente aí. Muito obrigado, um ótimo final de programa para todos aí. Obrigado a você, Wallace, que Deus nos abençoe e nos dê lucidez, não é? Amém. Inteligência para a gente prosseguir. Obrigado. Um abraço. Então, o nosso tempo se esgotou, veja só. De repente passou tão rapidamente. Eu vou transmitir aqui dois lembretes importantes. Nós estamos, pelo menos aqui em Alagoas, vivendo uma época, não sei se você já observou isso, de uma dinâmica muito grande no movimento espírita. Né? São eventos, cursos, seminários, congressos, todas as semanas tem coisas assim de muito valor. Não é? A gente fica até numa dúvida, sem saber, fica escolhendo, né? Se dá o luxo de escolher, não é? Que coisa maravilhosa. Maravilhoso, né? E nós vamos ter nos dias 5, 6 e 7 de julho, portanto, daqui a 2 meses aproximadamente, a realização do 5º Congresso Espírita Alagoano, promovido aqui pela Federação Espírita do Estado de Alagoas, em parceria com todo o movimento espírita. Então, será uma oportunidade ímpar da gente se encontrar, de ouvir palestrantes que vêm trazendo as suas bagagens, as suas experiências, seus entendimentos sobre aspectos os mais diversos, né? E isso nos enriquece muito. A doutrina tem nomes tão bons foram convidados também, né? E a doutrina tem essa característica, não é, de permitir essa abrangência no pensar. Né? E daí a gente vai formando o nosso entendimento, vai compreendendo e vai observando a lucidez da doutrina. Não é isso mesmo, Reinaldo? Isso aí. É uma coisa maravilhosa. Então, vocês poderão obter maiores informações através do telefone aqui da Federação, que é o 3022-0321. O código de área é o 8225. Obrigado. Então, repetindo, o código de área é 82 e o telefone é o 3022-0325. Vai ser um evento assim magnífico e, como a gente já comentou, esses momentos são maravilhosos, porque além de novos aprendizados, a gente revê todos os companheiros de ideal, de renovação das nossas energias, né? Dos nossos propósitos de vivenciar toda essa doutrina maravilhosa. Um outro também evento será agora, terá início amanhã, em Aracaju, a Jornada de Cultura Espírita, e a Rádio Brasil se fará presente transmitindo a partir das 18 horas, não é? Se não me falha a memória, 19 horas. Então, teremos na sexta-noite, o sábado e o domingo até meio-dia. Então, será um fim de semana assim, muito rico. E vocês estão convidados para acompanharem através das ondas da Rádio Brasil Espírita. Reinaldo, então, como a gente poderia encerrar agora o programa? Felizes? Muito feliz, né, de falar sobre um tema tão rico, tão profundo,
tão convidativo, com amigos também, com contribuições valiosas, o que só faz trazer um aprendizado cada vez maior, levar a nossa boa vontade ao ouvinte da Rádio Brasil Espírita, convidando a todos para estarem presentes no próximo programa. Daremos continuidade a partir do ponto que nós paramos hoje. E será na primeira semana de junho. Né? Primeira semana de junho. É uma pena que fica esse interregno aí tão... Cria essa lacuna, não é? Vai criar uma certa expectativa, né? E nós vamos não vamos ficar apenas em Kardec, não é? Vamos penetrar nos desdobramentos, um pouco mais da essência da doutrina, de outros personagens valiosíssimos que vieram dar sua contribuição e que estão dando, não é? Os nossos benfeitores espirituais também, que são os principais, digamos assim, colaboradores, não é? Porque lá eles têm uma abrangência maior de percepção, de visão da vida, sem as limitações aqui propiciadas pelo corpo físico, né, sobre essa vestimenta nossa. Então, é tudo assim muito maravilhoso. Com certeza iremos navegar aí sobre ondas muito interessantes. É sempre convidativo podermos participar discutindo a vida, né? Principalmente os momentos marcantes de tantas luzes do passado que contribuíram de uma maneira tão rica para que a nossa doutrina hoje pudesse ter tantos subsídios, tanto aprendizado. Hoje nós não podemos dizer que nós não temos uma quantidade substancial de material que essas luzes deixaram para a gente. Nós temos o coração aberto, repleto de agradecimento pela espiritualidade se fazer presente, tão presente. E com desdobramentos, digamos assim, no campo íntimo de cada um de nós, é fantástico, não é? Porque tudo isso não faria sentido se não fosse para a nossa transformação, né? Nos transformar em indivíduos melhores, mais humanos, mais felizes, né? Mais capazes de amar e de sermos amados, porque ser amado também é uma ciência, né? Você só é amado quando ama. Exatamente. Né? Então, as suas palavras. Então, encerro aqui a minha participação, agradecendo à Rádio Brasil Espírita pelo convite que nos foi trazido, agradecendo a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita e acreditando que vocês estarão presentes no nosso próximo encontro, que se dará na primeira semana de junho. Um abraço fraterno, de coração, a todos vocês. Boa noite. Então, muito obrigado ao Wallace, já ausente, ao nosso querido amigo Enaldo, ao Márcio pela valiosa contribuição e a você, ouvinte, que é a razão de ser do nosso programa, não é? E, sobretudo, a Deus, o nosso Pai de amor e de bondade, e a tantos outros seres tão nobres, Jesus, nobilíssimo, Kardec, os nossos benfeitores espirituais que tanto nos ajudam, tanto aqueles que são conhecidos nossos pelas suas obras magistrais, como aqueles outros que anonimamente também tanto nos auxiliam, não é?
Então, muita paz e uma feliz noite para todos nós.